Bom dia, meus amores, como é que vocês estão, gente? Que bom, chegou quinta-feira, né? Vamos orar? Feche teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Bom, gente, chegou quinta-feira, né? E hoje nós vamos ter aula de geografia, nós vamos ter também um reforço e trabalhando com literatura, tá certo? Então, geografia nós iremos fazer essas páginas 70 a 72, tá certo? E o nosso assunto é a agricultura, tá certo, meus amores? Então, vamos lá, vamos falar sobre a agricultura. Para desenvolver a economia, o ser humano desenvolveu diversas técnicas e atividades como a agricultura, a pecuária, o extrativismo e a indústria e também o comércio, tá? O que é a agricultura? Gente, a agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos, tá? A variedade de produtos é muito grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo de solo e também do tipo de clima, tá? Então, chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e também ao tipo de clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo ou o engenheiro agrônomo, tá? Pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificado e resolvendo também os problemas que irão surgindo, tá? Então, vamos lá. Existem várias formas de cultivo e dentre elas nós podemos destacar a monocultura, a policultura, a rotação de culturas e a agricultura de subsistência, tá certo? Vamos ver aqui o que é monocultura. O que é isso? Vamos lá. Monocultura, ela ocorre apenas quando uma determinada espécie de vegetais é cultivada, tá certo? A policultura, o que vai acontecer, a policultura ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivados em um só lugar, tá? Algumas policulturas são realizadas com a técnica da rotação de culturas, cuja prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie de vegetal a ser cultivado com cada área, tá? Então, outra forma é o cultivo de subsistência, que consiste em cultura, tá? Espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que plantam. Então, o uso de máquinas, né? A gente sabe que existem os usos de máquinas. Esse uso de máquinas e equipamento para mecanizar o cultivo, assim como o uso do agrotóxico, que são venenos pulverizados, para impedir que pragas destruam as lavouras. Ajuda também a melhorar o processo de cultivo, tá certo? Então, vamos lá. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, o que vai acontecer, ou seja, para mantê-lo o solo fértil, para que o solo ele também seja preservado, é preciso que em cada replantio ele seja devidamente
tratado, né? Então a gente tem uma lei brasileira, né, que obriga sim o replantio em áreas em que houve um desmatamento, tá certo? Vamos lá. Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, de verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto ao agrônomo, com uma fiscalização constante, tá? Então, nós temos também, crianças, alguns cuidados que devem ser, sim, tomados como forma de preservar a natureza. E quais seriam esses cuidados? Esses cuidados seriam empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar espécie vegetal ao clima, tá? E também ao solo da região onde será cultivada. Também não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, tá? Também ajustar, né, outra forma, né, ajustar por meio de irrigação e drenagem a quantidade de água do solo necessário ao cultivo. Também temos outro, aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas, tá certo, de cultivo. Então, fazer o acompanhamento da lavoura com o agrônomo, tá certo, crianças? Então, essas são algumas formas, né? Alguns cuidados que devemos ter com o nosso solo. Alguns cuidados que devem ser tomados como forma de preservar a natureza. Tá bom, meus amores? Gente, nós vamos para o nosso primeiro quesito. Vamos ver, nosso primeiro quesito. Risque as letras K, Y e V. Descubra a palavra e escreva abaixo, tá certo? Então, você vai riscar essas palavras. As que ficarem sem riscar, você está descobrindo qual será essa palavra. Segundo quesito. Responda as perguntas abaixo. Em sua opinião, é possível praticar a policultura do cultivo de subsistência? Explique. Tá certo? Letra B. O que a agricultura pode nos fornecer? Cite alguns exemplos. Tá certo? Terceiro quesito. Numere corretamente. Aí aqui eu tenho número 1, agricultor. Número 2, agrônomos. Aí aqui eu tenho profissional que orienta, analisa cientificamente o solo, identifica e resolve os problemas no local a ser utilizado pelo trabalhador. Aí embaixo, trabalha na agricultura. Então você vai enumerar corretamente. Quarto quesito. Sobre o uso de agrotóxico na agricultura, pesquise e responda adequadamente cada pergunta a seguir. Então, tem aqui na letra A, o que você entende por agrotóxicos? Letra B, você acha correta a utilização de agrotóxicos? Por quê? Letra C, explique com as suas palavras por que não devemos utilizar o agrotóxico. Aí você vai explicar com as suas palavras, tá? Vamos para o nosso quinto quesito. Pesquise como acontece a rotação de culturas. Depois, ordene as imagens que representam esse tipo de cultivo e explique o processo, tá certo? Vamos para o nosso sexto. Preencha os quadrinhos abaixo com a resposta correta. Letra A. Profissional que trabalha na agricultura. Quem é?
Letra B, profissional que orienta a produção agrícola. Letra C, o cultivo de produtos depende do... E aí você vai explicar. 7º quesito. Observe os diferentes tipos de cultivo de espécies vegetais e escreva o nome de cada um. Então, aqui eu tenho, tá certo? Diferentes tipos de cultivo de vegetais. E aí você vai escrever, tá certo? É aqueles tipos de cultivo, que é rotação de cultura, monocultura, policultura, cultivo de subsistência. Aí você vai escrever. Certo, meus amores? Vamos para o nosso 8º quesito. 8º, você já ouviu falar em horta escolar? Que tal elaborar uma com seus colegas de sala? Converse com o seu professor, organize o que for necessário e com a sua turma em mãos à obra. Aí o que vai acontecer? A gente não está em sala de aula, né? Estamos vivendo um momento atípico, não é? Cada um na sua casa. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma hortinha, caso vocês tenham em casa, tá certo? Em casa mesmo, um cantinho. Às vezes a mamãe tem um jardinzinho, aí você pede da mamãe um cantinho, tá? Para vocês plantarem semente de feijão, tá bom? E aí vocês vão regando, colocando água, aguando sempre. E quando ela brotar, vocês tiram foto e mostra para a tia, tá certo? No grupo. Mas pode ser qualquer tipo de semente, tá? Eu disse feijão porque é bem prático, mas se você quiser de outro tipo de legumes, outro tipo de frutas, você é só plantar, tá certo? E depois você vai aguando, vai regando com cuidado, né? E aí depois você mostra no grupo como é que está a sua horta, beleza? Bom, meus amores, este aqui foi o nosso livro de geografia, tá? Nós vamos agora para o nosso livro de reforço. Vamos lá para o nosso livro de reforço. Reforço, nós vamos fazer as páginas 146 e 147, tá? Então, o nosso primeiro quesito... Desembaralhe as letras e descubra como é chamado o cultivo de vegetais. Você vai desembaralhar e vai descobrir como é chamado o cultivo de vegetais, tá? Segundo, complete os diagramas. Quem trabalha na agricultura? Letra B, profissional que analisa de forma científica se o terreno precisa ser adubado, irrigado ou drenado. Quem será esse profissional? E aí você vai escrever. Terceiro quesito. Escreva o que é necessário fazer para que o solo seja preservado. O que é que a gente tem que fazer para que o solo seja preservado? Quarto quesito. Complete as frases com as expressões destacadas abaixo. Então, aqui eu tenho monocultura, rotação de culturas, policultura, cultivo de subsistência. Então, letra A, aí tem um quadradinho, você vai completar com essas palavras que a tia leu. Ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar. Letra B, vai completar. Consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada. Letra C, ocorre quando apenas uma determinada espécie vegetal é cultivada. Letra D, consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam. Certo? E aí você irá completar. Vamos para o nosso quinto quesito. Escreva 2 cuidados que devem ser tomados para preservar a natureza, tá certo? E aí você vai
ler o livro lá de geografia e você vai escrever 2 cuidados que devemos tomar para cuidar da nossa natureza. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de reforço, tá? Livro de reforço. Nós vamos agora para o nosso livro de Trabalhando com Literatura, tá certo? Trabalhando com Literatura. Nós iremos fazer as páginas 27 e 28. O nosso assunto é as laranjas mágicas, tá certo? As laranjas mágicas. Então, você vai ler esse texto, né? Esse livro didático que você tem aí em casa. E você vai responder, né? O que aconteceu, por que o rei estava preocupado, né? Por que ele estava preocupado? A gente sabe que ele estava preocupado porque seu filho estava na idade de se casar, né? Então, o que acontece? Ele estava na idade de se casar e o rei se preocupou de verdade, né? E ele ainda não tinha se apaixonado. E isso preocupava muito o rei. Ele não tinha se apaixonado por nenhuma moça daquela região. Então, o que foi que o rei fez? Ele resolveu dar um baile, tá certo? E aí você vai ver a história, o que aconteceu durante todo esse baile, tá certo? Que o rei deu, né? Para ver se o seu filho se apaixonava por alguma moça. E aí, durante toda a lição, toda a história, você vai ver o que aconteceu. Tá certo, meus amores? Gente, nós vamos fazer o nosso primeiro quesito, tá? Do nosso livro de Trabalhando com a Literatura Infantil. Primeiro quesito. O gênero textual da história é uma notícia, é um conto de fadas, é uma fábula ou é uma lenda? Aí você vai escrever. Você vai marcar um X, tá? Segundo quesito. O rei estava preocupado, pois seu filho estava na idade de se casar e ainda não tinha se apaixonado por nenhuma moça daquela região. Então ele resolveu dar um baile, tá certo? Então você vai fazer, porque o rei estava preocupado. O que é que você vai fazer? Você vai elaborar junto com um colega um convite, tá certo? Chamando todas as moças do reino onde se passa a história do baile. Só que não vai ser com um colega, vai ser com a mamãe, com o irmãozinho. Você vai elaborar um convite, tá certo? Junto com a mamãe, com o irmãozinho, um convite e chamando todas as moças do baile, tá certo? Vamos para o nosso terceiro, né? Terceiro quesito. O baile estava perfeito. Muita comida, música e belas moças. O que aconteceu no baile? Pinte a alternativa, tá certo? Então, quais são as alternativas aqui? Finalmente, o príncipe escolheu uma princesa. Foi essa? O rei ficou alegre, pois seu filho encontrou sua amada. Será? O príncipe não encontrou nenhuma moça que tocasse o seu coração. E aí? Qual dessas afirmativas aconteceu no baile? Quarto quesito. Pinte a reação do rei durante o baile e risque a reação depois do baile. Aí você vai pintar como estava o rei antes de começar o baile e como ficou o rei depois que terminou o baile. Tá certo? E quinto quesito. O rei teve uma ideia e falou para o príncipe: troque as imagens pelas palavras correspondentes e escreva o que o rei falou para seu filho. Então aqui eu tenho, você vai ter que sair pelo, aí tem um globo. Afora procurando, aí tem a figura de uma moça. Que será a dona do seu? Aí tem a figura de um coração. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de Trabalhando com Literatura Infantil, tá bom? Essas são as páginas que vocês irão fazer. Chegamos ao término de aula de hoje. Beijo no coração de cada um. Até amanhã. Tchau. Boa aula.